Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesse momento quero fazer aqui a leitura da palavra de Deus e assim sucessivamente vou lendo e alguns textos eu vou explanando e fazendo assim a explicação do texto, do versículo bíblico. Quero fazer a leitura aqui no Evangelho, na Epístola de João, no seu capítulo 3, a partir do seu versículo 1, o qual João ele vai fazer aqui, vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos das trevas, aqueles que não obedecem a Deus e também não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não o conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Então aqui, o nosso irmão apóstolo João, ele está falando dos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito de Deus. E no versículo 2 ele está dizendo sobre a glorificação do crente, né? Que nós vamos ser, os nossos corpos vai ser glorificado e nós vamos ser semelhante a ele e vamos ver como ele é. E o versículo 3, e todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Então aqui quando João diz assim, todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque quem comete pecado, né, comete transgressão da lei. Por quê, meus amados irmãos? Porque a lei, ela veio nos mostrar o nosso pecado. Então, quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, onde Deus coloca regra para o homem obedecer a Deus. O versículo 5. Não sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não vive e não conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, né? Como compreender esse texto? Como compreender esse texto não pecar mais, né? Então, será que é uma contradição na palavra de Deus? Porque aquele que disser que não tem pecado, né, já pecou, porque se faz como mentiroso. Então, quando João está dizendo aqui que a todo aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, por quê? Porque ele nasceu de novo, ele nasceu da água, ele nasceu do Espírito, ele nasceu do Espírito de Deus, né? Então, ele não vive nas práticas do pecado igual o mundo. O homem vai pecar? Vai pecar. Mas nós temos um advogado, né? O qual o próprio apóstolo João vai dizer que nós temos um advogado diante do Pai, o qual ele é justo e fiel. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Como assim ele é justo? O versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso os filhos de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Olha que coisa interessante, né? Cristo veio, né, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque sem a mente de Deus permanece nele, não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Então, aqui João, ele está falando assim dos filhos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus. Vamos fazer aqui uma comparação. Um crente que não nasceu de novo é que nem um porco, né? Não desculpa a expressão de eu colocar essa expressão como um porco. O que acontece com um porco?
O porco você lava ele, lava aquele animal, quando você acaba de dar banho nele, ele volta lá para a lama de novo. Então, todo aquele que não é nascido de Deus, né? Ele não tem firmeza, ele volta lá para a lama de novo, ele volta para o pecado. Então, tem que nascer de novo para ter uma consistência, ter uma vida santa. Nisto, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que ama o seu irmão. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno, que matou o seu irmão. Por isso matou, porque as suas obras eram más e do seu irmão justa. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que ama permanece na sua morte. Então, quando João está dizendo aqui que para nós não nos preocuparmos com o mundo que nos odeia. Por quê? Porque o mundo ama mais as trevas do que a luz. Então, quando João está dizendo aqui no versículo 14, não sabemos que passamos da morte para a vida, quer dizer, o homem que não nasceu de novo, não nasceu do Espírito de Deus, ele está morto em delito e pecado. Então, ele ainda não foi ressuscitado, a sua mente não mudou, o seu coração não mudou, então ele vive na prática do pecado. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. Não sabeis que nenhum homicida tem vida eterna e permanece em si mesmo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Qual que é o dever do salvo? Qual que é o dever do cristão? Dar a vida, pregar o evangelho, falar de Cristo, falar do amor do Senhor. Quem tiver bem neste mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração como está nele, com o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, diante e tranquilizamos o nosso coração. Sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração nos conhece todas as coisas. Isso aqui é uma verdade, meus irmãos. Se nós vemos os nossos irmãos, quando eu falo irmãos, tantos da fé como os de fora, se nós vemos algum necessitado e não socorrer, é como se fosse um incrédulo. Por isso que João está dizendo isso, sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus, o nosso coração conhece todas as coisas. O versículo 21, amado, se o coração nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que pedimos nele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazeis o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus. Amemos uns aos outros segundo os mandamentos que nos ordenou. O 24, aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, Deus permanece nele. Isto conhecemos, que ele permanece em vós pelo o Espírito de Deus. Então, não tem como servir a Deus se não obedecer a sua palavra. Não tem como não obedecer a Deus se não obedecer os seus mandamentos. Amar o seu próximo, né? Para ser um filho de Deus, tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito, tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, Senhor, para que o teu nome possa ser glorificado